Olá, bem-vindos a mais uma aula do curso de Física, na frente 2 que trata de termologia. Hoje vamos dar continuidade ao método de propagação de calor, após a aula passada em que falamos sobre um método de condução, que acontece em meios físicos e a partir da transferência da vibração de uma molécula diretamente para outra que ela está em contato. Hoje vamos falar da convecção. Há um terceiro modo, que é a radiação, que ficará para a próxima aula. A convecção é um modo de transmissão de calor que acontece em fluidos. Líquidos, como a água, por exemplo, ou gases, como o ar, são dois exemplos de fluidos em que em que a convecção acontece. O funcionamento da convecção depende basicamente da diferença de densidade entre duas partes diferentes do fluido. Para isso, acho que é importante a gente ver por que essa diferença de densidade acontece. Como vimos na aula de dilatação térmica, quando aumenta-se a agitação devido ao aumento de temperatura, isso leva a um aumento no volume por consequência. Afinal, o movimento feito pelas moléculas vibrando fica mais amplo. Eles ocupam um espaço maior com isso e o material acaba crescendo. E a densidade ela é definida como a massa dividida pelo volume. Bom, se nós temos o mesmo tanto de matéria aumentando durante o aumento de temperatura, ou seja, a gente não perde massa, a massa permanece igual, permanece constante, porém, pela dilatação, o volume vai aumentar. Se o volume vai aumentar e a massa vai ficar igual, essa divisão vai gerar uma densidade menor, uma densidade que diminui. Portanto, quando você tem uma parte sendo esquentada, essa parte vai ficar menos densa. E não sei se vocês já aprenderam o princípio de Arquimedes, mas uma parte que sobre ele que vai ser importante hoje é saber um princípio bem básico, que diz que quando você está num fluido, como por exemplo na água, e tem um material mais denso que a água, ele vai afundar. Se ele for menos denso, ele vai flutuar. É tudo que vocês precisam saber para a aula de hoje sobre isso. Quando você tem na água uma fonte de calor, por exemplo, que fica embaixo, por exemplo, ou uma fonte que diminui a temperatura, que ficando em cima, é importante o calor estar embaixo e o frio estar em cima. E já vamos ver o porquê. Em duas situações diferentes, em ambos vamos ter uma convecção que vai fazer com que a água lá dentro comece a girar. Não é qualquer giro. A parte quente que está embaixo vai subir, porque ele está menos denso e vai querer flutuar. No caso do calor, da fonte de calor, essa parte vai estar mais quente, porque a fonte de calor vai estar esquentando ela. No caso da fonte fria, ela vai estar mais quente devido à diminuição da temperatura que ocorre na parte de cima. E com isso, pelo mesmo motivo, a água mais fria que está em cima vai descer. Com isso, vamos ter um giro nas correntes, formando uma corrente chamada corrente de convecção, que é essa parte fria descendo e a parte quente subindo. Caso a gente inverta e coloque a fonte de calor em cima e a fonte fria embaixo, como a parte menos densa e mais quente fica mais para cima, boia naturalmente, isso vai fazer com que a parte quente se concentre em cima e a parte fria se concentre embaixo, fazendo que a transferência de calor seja bem ineficiente, porque a convecção ela é bem mais eficiente na troca de calor do que a condução, que ia ser exclusivamente o que ia acontecer nesse tipo de cenário. Por quê? Porque ela é mais eficiente? Porque ela faz com que haja um fluxo constante de diferentes partes entrando em contato com a fonte de calor, fazendo com que mais coisas sejam aquecidas ao mesmo tempo.
É bem importante se assentar a esse funcionamento, porque isso tem diversas aplicações práticas. Por exemplo, quando se instala um ar-condicionado para climatizar o ambiente, ele sempre fica na parte de cima. Ele fica pendurado na parede. Por quê? Justamente por ele ser uma fonte de ar frio. O ar frio vai naturalmente descer. E como ele está em cima, descendo ele vai se espalhar mais facilmente pelo ambiente. De forma semelhante, aquecedores, que não são tão comuns aqui, porque já é um país bem quente, são geralmente colocados no chão. Assim, o ar quente que está ali próximo ao chão vai subir e vai esquentar todo o ambiente. Uma outra coisa que isso pode ser aplicada é no funcionamento de geladeiras, principalmente as mais antigas, que tem um funcionamento um pouco mais rudimentar, em que o ar frio do congelador desce e o ar um pouco mais frio, que estão mais para baixo, vai subindo. Por isso o congelador é sempre colocado na parte de cima nessas geladeiras. Outro exemplo que inclui não apenas a convecção, como também o calor específico que nós vimos em aulas anteriores, é a brisa marítima e também a brisa continental, que ocorre na zona costeira, no litoral. Para isso, precisamos pensar em uma coisa importante. A água, o calor específico dela é 1. Porém, a areia e muitos outros materiais que formam tanto o solo quanto as ruas e etc. tem calor específico bem menor, como por exemplo a areia é 0,2. Isso significa que durante o dia, enquanto o sol está fornecendo energia, a areia vai ter um aumento de temperatura bem mais rápido do que a água, que precisa de mais energia para ter um aumento de temperatura. Por isso, a temperatura da água durante o dia vai ser relativamente menor que a da areia. Com isso, o ar que está em contato com a areia e com o resto do solo vai ter uma temperatura maior também e, por consequência, vai ir para cima, por ele estar menos denso. E a água, o ar que está em contato com a água, que está numa temperatura um pouco mais fresca, ele vai ter uma temperatura menor, vai continuar na parte de baixo por ser mais denso e vai ocupar o lugar que o ar que está indo mais para cima deixou, o ar quente que está indo para cima deixou. Com isso, se você estiver na praia durante o dia, provavelmente vai sentir um vento fresco vindo da direção do mar. Porém, à noite, quando a temperatura da areia, por ter um calor específico menor, quão rápido quanto ele subiu durante o dia, ele também vai descer bem mais rápido do que a temperatura da água durante a noite. Com isso, a temperatura da água vai se manter por mais tempo e vai diminuir menos em relação à temperatura da areia. Por isso, durante a noite, esse vento se inverte. A temperatura da água vai aquecer mais o ar que está em contato com ela e esse ar vai subir. E o ar mais frio que está no continente, que perdeu o calor mais rápido, vai ir em direção ao mar para ocupar o espaço que esse ar que subiu deixou. E com isso você vai ter um vento vindo da direção da terra para o mar. Em todos esses exemplos que demos anteriormente, a convecção ela ocorre naturalmente devido à diferença de densidade. Porém, há também como ter uma convecção forçada. Ou seja, o fluxo do fluido em questão não vai acontecer por ele uma diferença de densidade. Você vai forçar esse fluido a se movimentar. E com isso, a troca de calor da convecção, que como eu disse, é bem eficiente, por ter várias partes entrando em contato mais rapidamente, vai ser mais eficiente e vai ser mais forçada. Esse é como funciona se abanar com um leque, por exemplo, ou como funciona o ventilador, como ele te refresca mais rapidamente do que você ficar no ambiente sem nada disso. Mesmo que o ar vai estar na mesma temperatura, tanto sem ou com o ventilador.
Mas desse modo, a convecção forçada vai fazer a troca de calor ser mais rápida. Isso é que tinha para a aula de hoje. E até a próxima aula.